Fala pelotão, etapa 5 do Tour de France Femmes avec Zwift. Hoje a etapa teve 126,1 quilômetros. Olhando no gráfico não parecia tão duro, era até meio descendo, mas segundo a entrevista da Demi Vollering no final, ela não imaginava que ia ser tão duro. Um pouco deve-se ao fato de que ela furou o pneu. Levou 50 segundos mais ou menos para voltar. Freio a disco é complicado. E ninguém esperou. Juro, não é implicância com as estratégias da SD Works, mas elas têm, no meu ponto de vista, deixado um pouco a desejar no quesito coletividade e trabalho de equipe em alguns momentos. Em alguns momentos elas dão um show de trabalho de equipe, em outros parece que elas estão correndo um pouco no individual. Então ninguém esperou ela, sendo que tinham gregárias ali que poderiam ter esperado. E aí o que aconteceu? Ela voltou sozinha para o pelotão, no vácuo do carro da equipe. Até um certo ponto é permitido o vácuo do carro da equipe. Geralmente o ciclista pega o vácuo do carro da própria equipe até encostar na caravana, no momento de queda ou falha mecânica, entre outros. Só que no caso da Demi Vollering, eu vou colocar aqui para vocês, ela deu uma exagerada, ficou muito descarado, ela chegou no comboio, na caravana, e ela continuou no vácuo do carro e ainda teve uma situação bastante perigosa, onde um outro carro de outra equipe freou e a gente achou que ela ia bater na traseira do carro. É que ela pilota pra caramba e não caiu, mas foi super perigoso e o comissário já estava avisando para ela sair. E aí ela foi penalizada em 20 segundos. É bastante coisa e ainda deu sorte de não ter sido penalizada em mais tempo ainda. Mas a corrida começou mesmo na primeira subida categorizada. As sprinters como Marine Vos começaram a sobrar e a Lorena Wibbes nem largou, né? Ela teve problemas estomacais e a Yara Castellain ganhou a camisa de bolinhas hoje após ter atacado e ninguém disputou com ela na meta de montanha e a antiga dona da camisa de montanha acabou sobrando na subida. Então agora a ganhadora da etapa de ontem, a Yara, é a camisa de bolinhas. E aí nisso no pelotão, a Kopecky queria ganhar a etapa, a Vollering quer ganhar a geral e a Marley Rosser tá fazendo o trabalho de 4 gregárias. Ela tá incrível nesse Tour de France. As gregárias da Movistar, 2 já tinham sobrado na subida e ainda estavam lá a Gutierrez e a Liane Lippert, que são as gregárias mais fortes da Van Vleuten, para apoiar a nossa querida campeã mundial, que também é uma favoritíssima para vencer esse Tour. Na meta bonificada, a Ricarda Bauerfeind e a Stills, que é a britânica, acabaram se desgarrando do pelotão e abriram essa fuga. E aí, lá no pelotão, as meninas da Movistar, a Liane Lippert olhou para a Gutierrez e aí a gente pega, não pega, mas no final ninguém quer puxar porque a SD Works está muito mais forte e elas já sabiam que se elas pegassem, a Kopecky ia bater o pelotão. Então meio que fica que ninguém quer trabalhar para elas, né? E com razão também em alguns pontos. Mas acabou que a SD Works não puxou para pegar, nem a Movistar, então a fuga abriu. Nesse momento, a Ricarda atacou a Stills e foi embora sozinha. E nem elas souberam explicar como na entrevista, mas saiu uma segunda fuga da Liane Lippert com a Marley Rosser. Só que a Marley ficou só de roda, óbvio, e a Liane tomou na cabeça no final, porque a Marley passou ela na chegada. Nisso já veio o pelotão, e a Lotte Kopecky, claro, bateu o pelotão para fazer quarto. Outro ponto que, no meu ver, elas poderiam ter feito diferente, a SD. Já que, no final, a Demi Vollering tem mais chances de vencer a classificação geral, e a SD Works é a equipe mais forte, elas poderiam ter feito o seguinte, neutralizado essa fuga da Ricarda, para a Demi Vollering poder pegar alguns segundos de bonificação. E aí elas fazerem algum trabalho de equipe no final com a Kopecky para que a Demi conseguisse pegar mais segundos, que ela conseguisse entrar entre as 3, que quase, com certeza ela poderia entrar entre as 3 ali na chegada, até mesmo ganhar, porque ela tem mais potência de chegada do que a Van Vleuten.
e abrir mais segundos na classificação geral, porque hoje ela ficou 10 segundos atrás da Van Vleuten. Então, como ela perdeu 20, os 10 segundos que ela ganhou ontem, ela perdeu hoje. Então, está complicadíssima a situação da Demi Vollering para a GC, classificação geral. A partir de amanhã, agora a gente só tem mais 3 etapas. Amanhã ainda é um Rolling Hills com algumas subidas de quarta categoria, o que não é muito duro, mas já pode fazer um estrago. Tudo depende de como a corrida andar. Mas a Demi Vollering vai ter que correr mais agressiva agora, atacando ao invés de se defender, porque ela tá atrás. Então ela não pode deixar para o contrarrelógio, por exemplo, porque a Van Vleuten tem histórico de fazer melhor o contrarrelógio que ela. Eu acredito que amanhã a Kopeck ainda mantém a camisa, porque é uma etapa aí de Rolling Hills com 4 subidas categoria 4, ou seja, não são tão duras, ela consegue passar muito bem ainda esse tipo de subida. E talvez mude no sábado, que tem 2 montanhas, incluindo o Tourmalet, e domingo um contrarrelógio relativamente longo, de 22 quilômetros, que a gente sabe que para sprinter, para ciclistas que não são especialistas, já fica mais difícil. A Van Vleuten tem o histórico de fazer contrarrelógio melhor que a Vollering, mas a gente nunca sabe o que esperar, porque a Vollering estava isolada treinando nas montanhas, enquanto a Van Vleuten estava lá no Giro Donne. Então a gente não sabe realmente o que esperar da Vollering, mas ela mostrou que estava muito forte ontem quando ela abriu um gapzinho da Van Vleuten na subida. Bom, mas a Van Vleuten sempre tira um coelho da cartola, porque ela é muito experiente e ela é sangue nos olhos, ela morde o guidão mesmo. Estou ansiosíssima pelas próximas 3 etapas. Vamos acompanhando por aqui. Vou postar todos os dias nos stories e fazer esse resuminho aqui. Se você estiver gostando, comenta aqui para incentivar e principalmente se inscreve no canal, manda para os amigos para eu me animar aqui e continuar a ficar postando. Beijo, tchau!